Se você é novo aqui, não deixe de assistir os outros vídeos para você ter uma noção completa, quer dizer, uma visão completa de tudo que estamos tentando construir aqui. Quanto mais a gente disseminar os nossos vídeos, né, maior vai ser a possibilidade da gente promover essa mudança que a gente pretende, né? Então, por favor, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. E hoje a gente trouxe o testemunho de outra conselheira consultiva que atua no nosso grupo, a Lúcia. É uma visão assim incrível de alguém que assim teve um estalo e decidiu ir além na gestão do seu condomínio. Dá uma olhadinha. Seja muito bem-vinda, Lúcia, ao nosso canal. Obrigada por você ter aqui essa disponibilidade de contribuir conosco. É importante para a gente, né, a gente poder ouvir quem está na gestão, né, diferentes olhares, né, para a gente contribuir com esse nosso objetivo aqui, de mudar essa visão, né, da forma que a gente interage aí com a gestão do condomínio. Cris? Muito bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada pela sua participação. E agora o espaço é seu para começar esse depoimento para a gente aqui no nosso canal. Olha, meninas, bom dia também. Muito obrigada aí por ceder esse espaço. Eu acho, sim, muito importante poder estar falando, né? Eu acho que amplia um pouquinho mais a visão dos moradores dentro do condomínio. Eu quero fazer uma colocação, em princípio, assim, de como que eu iniciei esse processo, né? Para mim, assim, eu nunca quis participar, sempre morei em prédio e jamais eu participei de reunião de condomínio. Por quê? Porque era muito desgastante, eu sempre via ânimos exaltados e eu achava que eu não queria isso, né? E em um dado momento eu resolvi participar de uma das reuniões e eu presenciei tudo aquilo, esses momentos, esses ânimos, né, exaltados, mas não sei porquê, naquele momento, talvez eu ache que eu fosse aquele instante que eu precisaria realmente me apropriar um pouco mais do que estava acontecendo, né? E aí eu falei, não, eu quero saber um pouquinho mais além do que eu estou ouvindo aqui, né? Eu quero saber desse pessoal que está participando ali do conselho, do síndico, exatamente, né, do que se trata. Não devia ser apenas aquelas dúvidas que todo mundo ali estava tirando, né? Então, eu achei que eu podia dar uma contribuição melhor de participação, de saber realmente mais de perto o que era utilizado, como eram feitas as coisas. E aí eu fui, né, por esse caminho, sem pensar em conselheira nem nada. Apenas como moradora ali que estava se interessando pelo assunto, né? Não tem nada a ver comigo essa questão de ser conselheira, né? De condomínio. A minha função sempre foi secretária escolar ali por muitos anos. Terapeuta é agora o que eu me dedico, né? Terapeuta de grupos de autoconhecimento. E no momento que eu iniciei esse processo de conselheira, aí aprovada por vocês, inclusive, né, e reiterado aí dentro da Assembleia, eu creio que assim, pelo amadurecimento que eu tenho, né, nesse momento que eu cheguei, né, e pelo tempo que eu tenho mais disponível, né, para participar, então, como conselheira, e agregar mais valor ao condomínio, uma participação mais intensa. De fato, eu acho que, assim, colocar a mão na massa, né, é o que eu queria mesmo, né. Para mim é um desafio. Eu acho que é um desafio para todas nós, né. Eu colocar a mão na massa. É desafiador, e eu gosto de desafios, né, então foi essa a minha entrada aí, né, nessa função, né. Foi interessante. Sim, o corpo, as questões de desafio que eu falei, né, assim, o corpo diretivo, que é composto aí pelo síndico e pelos conselheiros, os desafios são bastante grandes, muito intensos também, né? Por que eu acho isso? Porque, assim, pelo menos assim, da minha parte, vou falar aqui da minha parte, eu não sou uma pessoa especializada em absolutamente nada dentro da área de um condomínio, né?
Então, assim, não é um grupo composto por pessoas técnicas, que são capacitadas, né, para gerir os diversos problemas existentes ou que irão surgir dentro do condomínio, né? Então, apenas são pessoas que estão ali disponibilizando seu tempo, sua vontade e apostando que vão ajudar, né, nesse processo, né? E no caso aqui do nosso condomínio, né, pelos variados problemas, os graves problemas que nós encontramos, né? Então, nós precisamos contratar um síndico profissional, já que a nossa experiência de síndico morador não foi assim tão positiva, justamente pela demanda do tempo, que precisa ser bastante, né? E a assessoria jurídica, que foi importante para nos dar respaldo em várias áreas, né? Auditoria, que no caso a gente contratou, engenheiro de obras agora, né? Nessa reforma da fachada. Então, são pessoas que ajudam o grupo, né? Do conselho e do síndico, do próprio síndico, a caminhar, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode melhorar. Tem muitas coisas que a gente pode melhorar, mas isso vem com o tempo, vem com a prática, e eu acho que assim, não tem uma fórmula, eu acho que não tem uma receita assim, posso melhorar em o quê? Sim, só caminhando. Eu acho que assim, tem um processo, né? Existe um processo, você vai caminhando, então aí você precisa persistir nesse processo, você precisa ter bastante resiliência, né? Nisso, bastante. Eu creio que assim, o que ajuda bastante dentro do grupo, da caminhada desse grupo, é que precisa ter harmonia entre essas pessoas, né? Precisa ter uma boa comunicação, eu acho isso muito importante. As reuniões frequentes que a gente faz, apesar da demanda, né, pedir isso, mas eu acho que assim, essas reuniões são importantes para troca de opiniões, troca de informação do que está acontecendo, qual o caminho a seguir, qual o rumo, né, direcionar, os brainstorms que a gente faz, isso é muito legal, né? E a gente precisa estar aberto a tudo isso, né? É um grupo, cada um pensa de um modo, cada um tem uma condução e a gente precisa chegar no denominador comum para seguir em frente, né? Eu acho que isso é o principal. Comunicação, para mim, aí, tirando de tudo isso, a comunicação é muito importante. E aí cada um leva os seus valores, né? Eu acho que isso é legal. Você já contou boa parte aqui pra gente, né? Já de essa como você ingressou. Foi bacana ouvir isso, só pegando os ganchos das coisas que você falou. Primeiro, esse ponto que você comentou, que você queria ir além do só participar ali, você queria saber mais, queria ir além, né? E é isso muito que a gente fala aqui para as pessoas buscarem além. Se tem dúvidas, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? Tem dúvidas, vai além, né? Vai mais a fundo, né? Então, esse ponto que você falou é bastante importante, né? E eu queria que você reforçasse para nós aqui, como nossa segunda pergunta, essa questão de essa terapeuta que você comentou, né, de autoconhecimento, como que você entende, ou que é a sua profissão, ou sua própria experiência de vida, as outras tantas coisas que você fez na sua vida, como é que elas contribuíram para esse seu desafio de conselheira, para a gente fazer assim, tipo, um link, as pessoas entenderem essa soma, né, assim, como é que você vê particularmente esse segundo ponto aí? Olha, essa questão assim do que eu desempenho hoje em dia, né, terapeuta, foi também, para mim, foi um processo que veio, caminhou e que apenas me mostrou que eu poderia, através do quê? Da minha disponibilidade em escutar, em ouvir as pessoas e devolver, né, dar uma devolutiva para essas pessoas, ter um ouvido mais atento, né, às questões que as pessoas traziam, isso, e assim, usando de várias ferramentas, né,
para que eu pudesse auxiliá-las no processo particular de cada uma. Então, assim, eu acho que vai além dessa minha função. Eu acho que é a Lúcia em si, né? Essa minha vontade, porque assim, eu não tenho só nessa função que eu desempenho hoje em dia de terapeuta, essa particularidade, essa peculiaridade. Eu percebo que é em todas as áreas da minha vida, né? Como mulher, como mãe, como avó, né? Agora, então, nas minhas relações, desde as mais superficiais, as mais íntimas, né? As mais próximas. Então, assim, é uma característica minha, é essa minha vontade mesmo. E quando eu falei para vocês ali a questão de colocar a mão na massa, é colocar a mão na massa. E às vezes eu preciso até me brecar um pouquinho, porque eu quero muito, né? Então, nesse sentido, porque assim, eu estou em grupo também, né? Eu estou com as pessoas que cada uma tem ali uma posição, um posicionamento, e que me ajuda muito, me acrescenta muito. Né? Eu aprendi muito, eu estou aprendendo muito com todo mundo, né? Com todos vocês, em todo o processo, né? Isso é muito rico, é muito bom, apesar de não ser fácil, não estou aqui colocando como fácil em hipótese alguma, pelo contrário, é muito difícil, dá vontade de dar um passo atrás, entendeu? Porque a gente não tem só a questão do prédio em si, né? Nós temos nossas questões particulares também. Existe também aquela questão da acomodação, não porque que eu estou pegando isso, não porque... Então, assim, eu estou abrindo aqui realmente o que eu penso, o que eu sinto, né? Nesse sentido, eu acho que para muita gente, para uma boa maioria, é isso mesmo, né? Então, é isso, respondido aí? Perfeito. É isso que a gente queria destacar, porque essa mensagem é importante, né? E a gente vê que é uma constante. Outra entrevista que a gente fez também com a nossa parceira Yaya, ela comentando a mesma coisa, de quanto a gente aprende. Então, não é só, é a troca, né? Enquanto você dá, né? Essa sua experiência, como você disse, que vai além da profissional, de você, e é isso que é importante. Não você não precisa ser um grande profissional para poder contribuir, pelo contrário, né? E quanto a gente pode ter testemunha de o quanto faz a diferença essa sua característica, super. Né? A gente vem sempre falando isso na nossa gestão aqui compartilhada, né? O quanto que faz a diferença, né? Essa experiência de ouvir, de ser algo seu, de ser algo hoje da sua profissão também, mas é isso que a gente quer ressaltar, né? Quanto cada um tem a somar, independente de qual seja o seu perfil, né? E é disso que a gente chega a soluções melhores, né? Com diferentes perfis. É o equilíbrio, né? Isso. E tem uma coisa boa, como eu não participei de nenhum outro grupo de conselheiros, o que eu posso dizer, assim, em termos desse grupo, é que, assim, em cada figura aqui, partindo de mim, né, como eu olho, é bom que cada um traz um aspecto que dá um respaldo interno, assim, em mim, entendeu? Que é bom. Falo, nossa, não pensei nisso. Então, assim, vamos, então, conduzir dessa forma, o outro como traz, entendeu? A facilidade de um e de outro, né? Em algumas áreas. Então, assim, é bom isso, é muito... vou dizer gostoso às vezes, sabe? É que eu gosto do desafio, essa é minha questão. Não é problema, não. É uma questão. Desafio, eu gosto do desafio, né? Então, para mim, é gostoso. E entrar em várias áreas, né, que não tem nada a ver comigo, questão de leis, do que é legal, em questão de obras e material, cotações, definições grandiosas, né, que foi o que a gente tomou aqui decisões aqui no condomínio. Então, assim, nossa, foi tudo muito, muito, muito intenso, né? A gente não teve nem tempo muito de ficar elaborando, não, tinha que ser papum, entendeu? Tinha que acontecer, as trocentas reuniões que nós fizemos durante todo esse período, né, que a gente vem fazendo. Então, assim, é muito, muito intenso. Então, assim, quer entrar, quer agregar, quer fazer acontecer, quer ver mais de perto qual é todo o processo, vai fundo, né? Eu acho que vai de cabeça se realmente está afim. Agora, se não está afim e também só reclama, alto lá, né?
procura ajudar de uma outra forma, né? Ele pergunta, satisfaça ali a sua curiosidade, dê a sua opinião, conversa com um, com outro do conselho. Eu acho que isso é importante se você não quiser fazer parte do grupo, né? Mas eu acho que de alguma forma dá para o morador participar de alguma forma, tá? Seja ele como conselheiro ou não, dá para ele participar. Exatamente, isso é uma coisa que a gente também vem falando bastante, porque às vezes a pessoa não tem essa disponibilidade, não tem esse perfil dependente, mas tem como agregar, né? Sempre a gente vai trazer esses exemplos aqui, né, de como que a pessoa pode agregar, e ainda que seja só parando, conversando, oferecendo uma ajuda. Você é um advogado, vê se a equipe está precisando de uma leitura, de algum contrato, um apoio, uma comissão. Tem N formas, a gente vai trazer esses exercícios, porque é isso que você falou, a gente precisa de ajuda, né? É um corpo. Exatamente, porque num condomínio você tem multidisciplinas, não são técnicas sofisticadas, tem até simples. A pessoa que está ali acostumada a lidar com jardins, ela pode dar um help ali para as pessoas, não pode ser assim, eu conheço a técnica assada. Então, assim, são colaborações de todos os níveis que fazem um resultado maravilhoso. Então, essa interação, esse convívio entre as pessoas de diferentes matérias, igual você falou, que trouxe a sua parte de ser mesmo da Lúcia, fora a parte profissional, é muito importante. Então, toda a contribuição importa, sim. Né? Isso que a gente traz aqui no nosso canal, das pessoas participarem, das pessoas buscarem, isso que é o legal. E agora, né, você falou um pouco aí, né, do que o melhor é aos poucos, né, é ir crescendo, não tem uma fórmula, né, esse engajamento no dia a dia e você ir buscando caminhos, né, de como poderia ser melhor. Mas tem alguma coisa que você acha que, poxa, se fosse diferente poderia ajudar? Mas assim, o que é importante para mim, a questão da comunicação entre o grupo em si, dos conselheiros, e a comunicação com os moradores. Isso eu acho básico. Então, assim, saber ouvir, decodificar e transformar isso numa ação possível, né? Levar isso dentro das assembleias, das AGOs, das AGS. E, assim, é isso que eu acho. A comunicação e a decodificação do que essa comunicação com todos dentro do condomínio pode trazer e para que você transforme isso, né, transmute isso em ação, em algo real de benefício próprio para os condôminos, né? Então, para mim, essa comunicação, se ela for bem feita e direcionada para as áreas, para os profissionais que podem fazer isso, né, e dar esse retorno para a gente, esse respaldo para a gente, isso para mim já é muito válido. Então, quer dizer, na verdade eu estou falando até de uma visão de uma boa administração, né, gente? Não que ninguém precise ser especialista em administração, mas nós somos administradoras da nossa própria vida, da nossa própria casa, né, da nossa rotina, enfim. Então, é dentro dessa administração que eu falo, entendeu? Então, ter uma visão boa, sabe, da coisa. Processo. É o que você falou, mas a gente falou aqui e tem sido uma constante, né, Cris, a questão da comunicação. Claro, é importante. Em tudo na vida, como você falou, na nossa vida, e em condomínio especialmente, né, são muitas pessoas se unidas com suas demandas particulares, então a comunicação duas vias, né, da gestão para os demais, para saber o que está acontecendo, a gente falou isso já várias vezes aqui, e ao contrário também, que as pessoas comuniquem para que possamos saber quais são as dores, o que está achando da gestão, o que está faltando, né, e não só, a crítica também faz parte, mas desde que ela, principalmente se ela for construtiva, ela permite essa comunicação e essa decodificação que você falou, que eu acho, assim, muito legal, porque às vezes por trás daquela reclamação, se você ouvir atentamente, você vai conseguir decodificar e entender o que é que você pode mudar, né? Então, essa decodificação é bastante importante, uma palavra muito importante aqui, acho que é isso, por trás daquilo que a pessoa está falando, qual que é a dúvida, né? Assim, eu penso assim, porque eu tenho isso como importante, porque é algo que está dentro da capacidade de todo mundo. O pessoal técnico, quem é advogado, a administradora, o auditor, os operários, né, os serviços, que
Isso são áreas que todo mundo tem a sua especialidade, entendeu? E que a gente apenas traz aquilo para dentro da necessidade e a gente vai delegando, ó, cada um faz a sua, mas tem um olhar atento da gente. E é este olhar em contato, inclusive, de comunicação com todo esse pessoal, de ouvir o que tem a dizer e saber deles, mas também traduzir em termos de necessidade para o condomínio, é que a gente precisa ter isso bem condensado, sabe? E sempre falado, e sempre conversado, e sempre discutido, porque justamente também pela falta de experiência do grupo ali de conselheiros, né? Então, assim, temos os técnicos, mas os técnicos estão distantes da realidade do prédio. Então, de repente, aquilo que eles trazem, como eles trazem, de repente não corresponde. Então, precisa ser adaptado àquilo que nós, como conselheiros, podemos somar, né, com eles, dizer, olha, a nossa realidade é essa, então assim, eu preciso que você faça tal e tal e tal adaptação dentro daquilo que a gente está precisando, entendeu? Por isso que a comunicação tem que ser muito clara entre todos, né? Isso que você falou é importante, porque o técnico, ele tem lá todas as tratativas e o fato de ele não conhecer a realidade, não dá para você pensar que você vai contratar só, a gente falou isso no nosso o vídeo que inclusive vai acho que amanhã, a gente comenta justamente sobre isso, não dá para você considerar que você vai ter só gestores externos. Por causa do que você falou, quem vivencia, quem sofre as mesmas dores é que vai poder adaptar todos esses recursos técnicos para poder direcionar para melhores soluções. Não dá para ser uma coisa isolada, né? Tem que ter pessoas que estão aqui vivendo, trazendo esse olhar que você comentou assim. Exatamente. Muito importante essa sua reflexão mesmo, corrobora muito o que a gente vem falando nesse sentido. É de extrema importância que tenha esse olhar. Por isso a importância da gente ter conselheiros e as pessoas se engajarem, né, se comprometerem com a gestão da economia. Mas, Lúcia, agora, a última mensagem que a gente quer que você passe para nós, né, como moradora proprietária, como pessoa que também está aí na cor, pode ser 2 mensagens, como você achar melhor, por favor, a gente quer a sua mensagem. A Lúcia, como moradora, sabe, é fácil eu entrar e sair do prédio e não ter a dimensão da situação do condomínio em si, né? E apenas quando eu reclamar, quando eu achar que não tá bom. É fácil, né? O reclamar é muito fácil, entendeu? O ver as benfeitorias e tal, os benefícios, é difícil, a gente vai passando, né? Então, entrar e sair é muito fácil, eu como moradora, tranquilo. Eu como proprietária, eu digo assim, quero o melhor para o meu imóvel, quero que o meu imóvel seja valorizado, né? Então, essa é uma visão da minha parte proprietária. Então, eu quero que o prédio seja bem administrado, que tudo esteja muito bem cuidado, aquela aparência boa, enfim, para que não desvalorize o meu imóvel, o meu bem, entendeu? Então, mas eu também acho que como proprietária, para que isso aconteça, é importante que eu seja uma pessoa proativa, que eu participe das assembleias e que eu interaja, que eu saiba do que está acontecendo, que eu me informe do que está acontecendo, né? Então, que eu esteja atenta a tudo isso, né? E quais são as verdadeiras necessidades do prédio. Então, isso é importante, eu como proprietária. Aí, eu como conselheira, eu diria que assim, meninas, o buraco é mais embaixo. Exatamente, Lúcia. Entendeu? O buraco é mais embaixo. Então, assim, o conselheiro, ele precisa priorizar, ele precisa se apropriar, né, das necessidades de todas as áreas que compõem um prédio, né, gente? Desde do pessoal, né, dos funcionários que tem ali, até uma grande obra, né? Então, você precisa saber disso. E isso, gente, não é brincadeira, não. Entendeu? Então, precisa realmente estar disponível para se dedicar, né? Então, tem que saber como conduzir, contribuir com os auxiliares que a gente contrata, né? Para nos ajudar em tudo isso.
Então, é essa a mensagem aí que eu poderia deixar. Tá bom? Nossa, perfeito. É o que você falou. E a gente está destacando muito isso do conselheiro. Não é um mero morador ou proprietário que vai lá uma vez por ano. E mesmo assim, mesmo esses moradores, proprietários, eles têm outras formas de contribuir. Mas o conselheiro que você falou, ele tem que ir mais a fundo. Ele tem que estar, né, e se realmente se apropriar, como você disse, é a palavra, né, de todas essas informações e de tudo que está acontecendo, senão ele como é que vai dar conselho de algo, né, que ele não tem a visão também, né? Então é muito importante essa troca dele dentro da gestão, né? E nossa, incrível, Lúcia, obrigada. Você tem mensagens muito importantes que você deixou aqui, que eu tenho certeza que vamos levar para essas pessoas, vai fazer a diferença. As pessoas, a gente quer trazer esse olhar, né, de colaboração, né, na gestão do condomínio, porque tudo que a gente ouve, a gente vem ouvindo, né, dos profissionais, olha, não, os outros condomínios ninguém está nem aí, nos outros condomínios e o nosso a gente está fazendo diferente, então a gente não pode deixar que isso fique só aqui, né, para a gente que possa mudar até a sociedade como um todo, a gente tem que partir, levar isso que a gente está vivendo aqui, mudando aqui, para fora. Esse é o nosso objetivo e você contribuir imensamente com isso. Gratidão mesmo pela sua contribuição. Eu acho que assim, é importante assim, a mensagem, poder ter esse espaço e isso ser levado a outras pessoas a ouvirem esse depoimento e essa disponibilidade. Mas assim, nosso grupo é um grupo único e a gente espera que existam vários grupos únicos por aí. Porque assim, a gente tem tido retorno dos profissionais, Roberta, como você falou, de que dificilmente eles veem um grupo de conselheiros tão ativo como esse, entendeu? Então, aí vamos retomar aquela nossa história, né? Tão minuciosas, muitas vezes com excessos de cuidados, né? Então, assim, é difícil mesmo. Então, para essas pessoas que nos prestam os serviços, eles realmente se admiram com isso, com essa dinâmica, né? E é importante, né? Porque daí a gente toma pé da situação e a gente está mostrando que, de fato, a gente está olhando para aquilo que a gente veio, né? Para as necessidades do grupo. Então, assim, somos representantes de vários moradores do prédio. E a responsabilidade é muito grande, né? Isso é muito importante. Então, assim, é o tempo todo. É um trabalho que você faz gratuitamente, você dispõe do seu tempo, e que para a gente, no caso aqui, não é pouco tempo, é muita coisa entre nós, entre as diversas reuniões de profissionais. Então, assim, é muita coisa para se dedicar. Então, eu espero que as pessoas tenham cada vez mais uma consciência. O trabalho que vocês estão fazendo com a divulgação desses vídeos, isso é muito importante. Isso abre um leque bastante interessante de pescar, sabe? Assim, nossa, olha que legal, olha o que ela está dizendo, nossa, eu nunca olhei para isso desse jeito. E ajuda as pessoas que de fato estão mais engajadas, mais inseridas nesse contexto, de procurar meios, né, de ser melhor, de agir melhor, né? Então é isso. Muito obrigada, eu que agradeço a você. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada, Lúcia, imensamente, viu? Beijo, brigadão. Beijo. E a Lúcia trouxe uma palavra extremamente importante em comunicação: decodificar. Mas o que isso significa no contexto de condomínio? Pois é, pessoal, assim, comunicação, a gente percebe cada vez mais que é o grande desafio em todos os setores da nossa vida, principalmente na gestão do condomínio. E isso acontece porque nem sempre a pessoa que comunica, né, que manda a mensagem, consegue se fazer entender por quem recebe. E por isso é importante a gente exercitar a nossa capacidade de ir além do literal. O que isso quer dizer? Escutar e ter boa vontade para entender o que o outro está dizendo e decodificar a mensagem. Exatamente, é por essa importância que o Cris falou que hoje nós elegemos essa palavra como nosso 11º tijolo, decodificação. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho todas para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você tiver uma dúvida, quiser mais informações ou quiser só conhecer mais sobre a gente, visita o nosso site, né? Ou manda um e-mail para os endereços que estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima segunda-feira, amiga!